Eu sou a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Nossa, que força tem essa frase, né? Vem de São João Batista. Uma força imensa. E fico pensando como é que essa voz, tão antiga, ainda ecoa hoje, no meio de tanto barulho, às vezes num silêncio meio estranho do nosso mundo. É uma figura fundamental, né? Tanto que a igreja celebra o nascimento dele dia 24 de junho. É algo raríssimo. Só ele, Jesus e Maria têm essa celebração de nascimento na liturgia. Verdade. Ele é essa ponte, sabe? O precursor, aquele que liga a promessa antiga com a chegada de Cristo. E é justamente sobre ele, essa figura tão hum, impactante, que a gente vai conversar hoje. Queremos mergulhar um pouco na vida, na missão de João Batista. Isso aí. Tentar entender esse testemunho radical dele, a espiritualidade e como, né, a história dele conversa com a gente hoje, com os nossos desafios. Exatamente. A ideia é perceber como essa voz ainda fala com a gente, chama para conversão, para uma vida mais, autêntica. Legal. Então, vamos lá. A imagem dele no deserto é muito forte, uma vida bem austera, né? Muito. Roupa de pele de camelo, comia gafanhotos, mel silvestre. É um contraste absurdo com a nossa cultura hoje, né? De tanto consumo. Total. E essa austeridade não era só pose. Era tipo uma declaração, um foco no essencial. Essa vida simples, sabe? Comendo o que tinha ali na natureza. Hoje talvez chamassem a atenção por outros motivos, né? Mas expressava uma liberdade interior muito grande. Faz sentido. Foi no deserto que ele afinou o ouvido para Deus para poder clamar com autoridade. Convertei-vos. E o batismo no Jordão era o sinal disso, dessa busca por mudança. Tem até um eco aí do que a gente fala hoje sobre ecologia integral, sabe? Cuidar da criação, do outro, da verdade da própria vida. E uma coerência impressionante entre o que ele vivia e o que ele pregava. E isso devia dar um peso. Um peso enorme. E aí a gente chega num ponto crucial. A humildade dele. Aquela frase, é necessário que ele cresça e que eu diminua. É de uma profundidade. É desconcertante, né? Ele sabia muito bem o lugar dele. Exato. E ele apontava para Jesus. Eis o Cordeiro de Deus. Não era sobre ele. Mas essa humildade de diminuir, como que a gente vê isso como força e não, sei lá, como uma baixa autoestima, um medo de aparecer, algo que talvez a gente veja mais hoje? Ótima pergunta. A humildade do João não é se colocar para baixo. É reconhecer a verdade, com V maiúsculo. Ele não se anula, ele se posiciona corretamente em relação a Cristo. Santo Agostinho dizia algo bonito sobre isso. João é a voz, Cristo é a palavra. A voz prepara o caminho, fala, e depois silencia para a palavra ecoar. Que imagem boa. Os padres da igreja, tipo São João Crisóstomo, viam nisso uma força espiritual gigante, não fraqueza. A força de quem entende que a sua grandeza é servir a algo maior. E essa força aparece também na coragem dele, né? De denunciar a injustiça do rei Herodes, mesmo sabendo que podia custar a vida. Exatamente. Ele não teve medo de defender a verdade moral, custasse o que custasse. Essa coragem, que nasce da humildade e da coerência, torna o testemunho dele, nossa, absurdamente relevante hoje. E como ele nos desafia mais diretamente, assim, no nosso dia a dia? Olha, num tempo em que tudo parece meio líquido, meio relativo, sabe? Muita indiferença, João é um farol de integridade. Ele chama a gente para sair da superficialidade. Uhum. E ele é também, podemos dizer, o santo da segunda chance. Ele inspira essa coisa da reiniciação cristã. A ideia de que não importa o passado, sempre dá para recomeçar, voltar para o essencial da fé. A santidade é para todo mundo. Essa ideia de reiniciação é muito boa mesmo. E a simplicidade dele continua falando alto. Continua e nos desafia a sermos também pequenas vozes nos nossos desertos, na família, no trabalho, na sociedade, preparar caminhos para o Senhor com a nossa vida. O catecismo o coloca como último profeta, né? O fim do Antigo Testamento e o começo do Evangelho. Ele é tipo uma dobradiça na história da salvação. Então, se a gente fosse resumir a essência de João Batista, seria a voz que prepara o caminho, que chama para uma conversão autêntica, que vive uma humildade cheia de força e uma coragem que defende a verdade.
E, claro, sempre apontando para Cristo. Perfeito. Ele não é a luz, mas dá testemunho da luz. Mostra o caminho, mas não é o destino. Fica, então, essa inspiração para nossa reflexão, né? Como é que a gente pode ser, no nosso dia a dia, essa pequena voz que prepara os caminhos do Senhor? Talvez vivendo com mais autenticidade, mais simplicidade e com aquela coragem que vem da verdade. E fica uma pergunta para a gente levar para pensar. Em quais desertos interiores, do coração da gente, ou exteriores na sociedade, a voz da verdade, da esperança, precisa clamar hoje? E como a gente pode, humildemente, fazer parte dessa voz que aponta para algo maior? Excelente questão para a gente meditar. Olha, se essa nossa conversa ajudou na sua reflexão, curta, comente, compartilhe o que mais te tocou. A gente se encontra na nossa próxima análise.